sessão anterior chamada. Chamada da ata da sessão anterior. Votação. Não está saindo aqui, ó. Cadê o coisa? O gabinete, o que eles querem usar no gabinete? Não, tem uma proibição na lei eleitoral. Você não pode usar. Não, é isso. É que como eles vão te falar aqui, O gabinete nós não podemos. Tem proibição. tem proibição. A questão é o seguinte, antes de conversar com o CPF, vai fazer uma recomendação que não se use de algum jeito, etc. Alguma coisa particular. Aí eu emendo essa recomendação deles com o ofício de observação da comissão de ética, com o ofício de observação, Você não fez o ato da e mesa? faço o ato da mesa. Ah, do Gustavo, você não fez aí? Porque eles pediram para esperar. Porque a emenda faz das duas coisas de uma vez só. Se não for faz um, faz outro, entendeu? O que você acha? Mas isso tem que correr. Eu já fui, inclusive, Porque senão, como a mesa não vai chegar lá, Pois a responsabilidade vem vindo tudo aqui. eu vou até falar isso com ele. tem que correr. Já faz um ato só. Aproveita a recomendação do carro e usa o gabinete. Exatamente. Aprovar a CPI criação da CPI a criação já aprovou. A CPI do Rodrigo não, né? Só eu assinei, mas eu posso deixar de votar. Deixa de votar. Ah, você assinou, mas não tem problema. Eu era Você da. já tem uma comissão de si aí. Eu justifico isso. Eu era da comissão, eu assinei. Mas nem por isso eu vou votar. Não. Votação da ata da sessão anterior chamada. Ô Cício, vota aí. Quem que é o Reginaldo? Aprovado. Requerimento feito pelo vereador Genivaldo Gomes, votação englobada, pauta de requerimentos e pauta de indicações. Os vereadores que desejarem aprovar permaneçam como estão, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Votação dos requerimentos e das indicações. Chamada. Aprovado.
Leitura das matérias que deram entrada na noite de hoje. Será feita para a primeira secretária, vereadora Viviane Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Gláucia, público presente que nos assiste pela TV Câmara, imprensa, boa noite. Projetos que deram entrada na Casa de Lei essa noite. Temos um projeto de lei, projeto de resolução, que autoriza a Câmara Municipal de Ribeirão Preto a celebrar convênio com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, conforme especifica, e dá outras providências. Mesa da Câmara. É o único projeto que deu entrada na pauta hoje, senhor presidente. Caminha às secretarias. Não tem urgência especial? Há um requerimento do vereador Maurício Gasparini. Requer a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar atraso no repasse hospitais da cidade e descumprimento contratual por parte da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Está em discussão, o vereador que não se questiona, está em votação. Chamada. É só para dar ciência nas casas, não precisa de votar. Tá. Votação da convocação de sessão extraordinárias. De conformidade com o parágrafo 4º do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, combinado com o artigo 173 e 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolução número 174, de 22 de 5 de 2015. Ficam os senhores vereadores convocados para sessões extraordinárias a serem realizadas no dia 5 e 7 de 2016, ambas com início às 17 horas para apreciação da seguinte matéria. Projeto de Lei 1166, Prefeita Municipal, dispõe sobre diretrizes orçamentárias para exercício de 2017, altera a Lei Municipal 13180, de 19 de 12 de 2013, no plano plurianual de 2014 e 2017, da outras providências. Todas as emendas apresentadas pelos senhores vereadores, Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle Tributário. Dia 7. Segunda, projeto de lei da Prefeita Municipal, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias, 5 e 7 de 2016. Chamada no painel.
Está suspensa a sessão, 2 minutos. Reaberta a sessão chamada regimental para a ordem do dia. A quórum. A quórum. Primeiro projeto da pauta, primeira e segunda discussão. Projeto de lei complementar 28216, Executivo Municipal. Dispõe sobre criação do Centro de Atenção Psicossocial Central, CAPS, conforme especifica Cícero. Está em discussão, 9 vereadores são, está em votação, chamada. Avisar os vereadores, nós temos 18 projetos na pauta e temos uma sessão solene. Aprovado. Segunda discussão, chamada. Chamada segunda discussão. Está aprovado. Segundo projeto da pauta, retirado pela autora. Terceiro projeto da pauta, discussão única, projeto de lei 222316, vereador Paulo Moda. Institui o tradicional Romaria Nossa Senhora da Aparecida como patrimônio cultural, histórico e arquitetônico do município de Ribeirão Preto e da outras providências. Ao substitutivo do autor. Voltaremos substitutivo. Chamada. Caminhar, vereador Paulo Moda. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, à imprensa e ao público presente. Hoje eu venho pedir aos nobres vereadores
que votem favorável a esse projeto, porque alguns anos eu tenho acompanhado essa romaria até, vereador Bertinho, até Bonfim. E essa romaria ela começou com muito pouca gente. Hoje já frequenta mais de 40 mil pessoas. Já tem até 50 mil, história de 50 mil pessoas que têm feito essa peregrinação de Ribeirão Preto até Bonfim Paulista, pagando suas promessas. Então eu peço que isso vire um patrimônio cultural público, para que nós temos essa história, preservamos essa história em Ribeirão Preto, porque não só Ribeirão Preto, como várias cidades da região já têm feito essas peregrinações de Ribeirão Preto a Bonfim, pagando suas promessas, os devotos a Nossa Senhora. Então, hoje eu peço aos nobres vereadores que votam esse projeto favorável, para que nós tenhamos um patrimônio hoje cultural na cidade, que é essa peregrinação dos fiéis que fazem essa caminhada toda dia de Nossa Senhora da Aparecida. Então, vou pedir favorável ao projeto aos nobres vereadores. Chamada. Está em votação. Aprovado. Próximo projeto da pauta. Primeira e segunda discussões. Projeto de lei complementar 285. Executivo Municipal cria o Programa Municipal de Incentivo Cultural e Cultura de Ribeirão Preto. Prominx, RP e da outras providências. Está em discussão, não havendo vereador opção, está em votação. Chamada. Caminhar, vereador Marcos Papa. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas, boa noite à imprensa, ao público aqui presente e, notadamente, você que acompanha os trabalhos pela TV Câmara. Eu subo essa tribuna para encaminhar favoravelmente, senhor presidente. O projeto foi muito bem elaborado, em tempo urgente mesmo, por isso a necessidade da votação da urgência na terça-feira, para que pudéssemos votar nessa sessão. A instituição desse Sistema Municipal de Cultura é um avanço para Ribeirão Preto e será um grande legado que a nossa secretária de Cultura, presente aqui à nossa sessão, Dulce Neves, e toda a sua equipe na Secretaria de Cultura deixa para Ribeirão Preto, instituindo o Sistema Municipal de Cultura. Eu fiquei muito feliz de ver que parte do trabalho que foi usado para a confecção, para a elaboração do presente projeto, teve também a participação de uma indicação de minha autoria feita à prefeita municipal o ano passado, e que foi recebida também pelo secretário de Cultura, pelo secretário de Fazenda, que tinha a intenção de legalizar o PIC da cultura, né? Não o PIC comunitário, tão apreciado pelo nobre vereador Bebé. Da cultura. Fiquei feliz de ver que toda a contribuição que a sociedade civil organizada deu para a elaboração daquela indicação, que nasceu, Dulce, naquele telhado do Engasgagato, no edifício de Ederixen, nasceu ali a ideia, a semente dessa ideia, desse projeto, de que tivéssemos a legalização do PIC através de uma isenção fiscal.
Eu sei que uma parte desse projeto, desses estudos, foi muito apreciada e esse trabalho da sociedade civil organizada não foi desperdiçado. Textualmente é visível ver a contribuição que a sociedade pôde dar. O Grupo Engasgagato iniciou essa discussão, essa proposta, que depois foi elaborada no âmbito do Conselho Municipal de Cultura. Então, eu creio que esse trabalho conjunto contribuiu de maneira que nós tivéssemos na noite de hoje um projeto que é um avanço para a cultura de Ribeirão Preto e que, portanto, eu peço voto favorável aos nobres colegas, parabenizando o trabalho, mais uma vez, da nossa secretária de Cultura e toda a sua equipe da Secretaria. Muito obrigado. Está em votação chamada. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, ao público aqui presente, em especial aos servidores da cultura da nossa cidade, na pessoa da secretária municipal Dulce Neves e da eterna e querida Carminha da Cultura. Queria saúdo a todos. só pedir desculpa por Vossa Excelência, que passei despercebido. Imagina. Ela dou a palavra para Vossa Excelência. E é lógico que um programa de incentivo à cultura, nós vereadores temos que apoiar, e apoiar muito. Ribeirão Preto, nesses últimos anos, infelizmente, não caminhou bem, no sentido de programas de incentivo, não só à cultura, mas ao esporte também, até por causa da crise que o país está passando, né? A arrecadação cai, é lógico que cai o dinheiro que você possa estar gerando benefícios à cultura, ao esporte. Portanto, mas eu defendo que é nessa hora que o atleta, os esportistas, os artistas, né, as pessoas que vivem de cultura, é nessa hora que eles mais precisam do programa de incentivo, né? As empresas, e nós que vivemos do entretenimento, do show business, a gente sabe que quando aperta o cinto das empresas, a primeira coisa que eles cortam são os patrocínios, as coisas. É nessa hora que o governo tem que atuar. Portanto, parabéns pela sensibilidade da administração em enxergar esse momento e colocar uma matéria tão importante para ser votada. Contará com o meu voto e peço para que todos os vereadores apoiem esse programa de incentivo. E depois de aprovado, acompanharmos a sua instalação e, principalmente, vereadores, a sua execução. É capaz de esse programa ser executado somente em sua totalidade na próxima administração, né? Portanto, é um legado que essa administração está deixando e a fiscalização é extremamente importante em todos os programas de incentivo. Está aí o exemplo do que está acontecendo com alguns programas de incentivo no nosso país. Ao ponto da Lei Rouanet, que nós que vivemos da cultura, a gente sabe a importância de uma lei como essa, se tratada com seriedade, a ponto de ontem ter uma denúncia de que até casamento está sendo financiado com dinheiro da cultura, gente. Isso cabe a nós, aos vereadores, a fiscalização de como será executado esse programa da cultura em nossa cidade. E tenho certeza que a cultura irá respirar melhor com um programa de incentivo como esse em nossa cidade. Parabéns mais uma vez, voto favorável e encaminho favorável a todos os vereadores. Obrigado. Presidente, para encaminhar, presidente. Caminhar, vereador Ricardo. Quer justificar, vereador? Já foi aprovado. É para justificar isso. Então, para justificar. Tem ainda a segunda votação. Eu justifico a posse. Tá. Aprovado. Segunda votação, chamado.
Aprovado para justificar, vereador Ricardo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, boa noite. Dizer que votei favorável a este projeto e antes eu fui consultar algumas pessoas ligadas ao setor de cultura, principalmente pessoas que entendem do assunto, pessoas que vivem a cultura nos seus mais diversos setores e no seu dia a dia também. E todas as pessoas com quem conversei me fez boas recomendações sobre os dois projetos que estão em pauta. Tanto este que cria o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, como também o próximo que nós vamos votar, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, seus principais objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e também da outras providências. Todos os projetos que forem bons para Ribeirão Preto, nós temos o compromisso de aprovar. Aqui está a Dulce Neves também representando a Prefeitura Municipal. Muito obrigado, viu, Dulce, pela sua presença. Essa casa tem que se unir quando o assunto for positivo para Ribeirão Preto. São momentos como este que não existe base de apoio, não existe oposição. São momentos que nos trazem a convicção de que a união por bons projetos é mais do que necessária. Aqui, eu sou vereador de oposição ao governo, mas não oposição àquilo que é bom, vereador Genivaldo. Nós não somos oposição à cidade, jamais fomos e jamais seremos. Claro, vamos nos opor, vamos investigar sempre que for necessário, vamos apurar, porque essa é a função do parlamento e principalmente de um bloco de oposição. Mas quando o projeto é bom para Ribeirão Preto, nós temos que ter o compromisso de votar e de aprovar. Portanto, meu voto favorável, parabenizo aquelas pessoas que participaram da construção desse projeto. Muito obrigado. Próximo projeto é para justificar, vereador Genivaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, imprensa, TV Câmara, subo aqui para cumprimentar a secretária da Cultura, Dulce Neves, pelo trabalho da sua equipe também, tanto nesse projeto como no próximo que a gente vai votar agora também, e o meu voto também é favorável. Sei que foi muito difícil fazer, acompanhei, vi que foi muito, é o pouco tempo que você está na cultura e você consegue tirar do papel essa lei tão importante, porque se não votar agora, Ribeirão Preto perde todas as verbas da cultura. Parabéns pelo esforço da sua equipe, parabéns para você e conte com o nosso voto. Muito obrigado, presidente. Próximo projeto da pauta. Primeira e segunda discussões. Projeto de lei complementar 284/16, Executivo Municipal dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Está em discussão. Não havendo para discussão, para encaminhar, vereador Beto Canguçu. Vereador André pediu primeiro. Beto. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu sou da vila. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, a imprensa, o público presente, aqueles que nos acompanham em casa. Esta é uma noite histórica para a capital da cultura. Cidade que durante muitos anos ostentou o título de capital da cultura, mas que em certo período não deu a devida valorização à cultura. Uma das primas pobres do orçamento municipal.
Eu me recordo, na posse da atual secretária, lá no Palácio Rio Branco, falando em nome da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que a secretária tinha um desafio, em tão pouco tempo, de deixar a sua marca. E até brinquei, não vai ser lembrada como a secretária mais bela, pode ser lembrada como uma das secretárias mais eficientes. E o Sistema Municipal de Cultura, apresentado aqui nessa noite, deixa cunhado aquilo que é fundamental na vida de uma cidade. O seu artigo 4º diz: a cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz. No artigo 6º também, entre as obrigações que o município de Ribeirão Preto assume a partir da aprovação desta lei, tem assegurar os meios para desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade, expressão e criação. Universalizar o acesso de bens e serviços culturais, que é um desafio muito grande, para tirar aquela imagem de que cultura é algo reservado apenas para a elite. E terceiro, contribuir para a construção da cidadania cultural. É um sistema complexo e ele merece ser aprovado, e eu vou encaminhar favorável, vou pedir o voto do colegiado, principalmente porque, apesar de ter sido feito com muita rapidez, ele foi muito debatido. Eu conversei com representantes do Conselho Municipal de Cultura que afiançaram que participaram efetivamente da construção desse texto. Ele sofreu observações, alterações, foi para o jurídico da Prefeitura, voltou, e ele representa o desejo não só da administração. A administração já caminha para o seu ocaso, mas ele representa o desejo do movimento cultural de Ribeirão Preto, daquelas pessoas que produzem na música, na dança, nas artes plásticas em geral, e que dão o seu melhor e que precisavam desse suporte. Quero parabenizar, na figura da secretária Dulce Neves, a todos os profissionais da Secretaria da Cultura, a todo o movimento cultural, e dizer que hoje estamos iniciando uma grande revolução. Nesse sentido, encaminho e peço o voto favorável de todos. Vereador Beto Canguçu. André autorizou eu ir? Muito boa noite a todos e a todas que acompanham a sessão aqui do plenário da Câmara Municipal, as pessoas que acompanham a sessão pela TV Câmara, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, muito boa noite. Hoje, confesso que vim preparado para ter posições diferentes em relação aos projetos da cultura aqui. Vim preparado para votar não no segundo projeto, que foi retirado pela Prefeitura, e para votar sim no 4º e no 5º projeto. E explico. Voto favorável no 4º e no 5º projeto, e queria cumprimentar a Secretaria da Cultura na figura da secretária Dulce, porque é o tipo de projeto que me dá prazer, alegria, e acho que engrandece o Legislativo e o Executivo quando manda projetos desta natureza. Projetos que criam programas, projetos que criam sistema de cultura, ou se fosse de alguma outra política pública. Projetos abrangentes, projetos que tratam de uma conjuntura cultural da cidade e, portanto, é aquilo que a gente espera. Essa é a função do legislador, aprovar projetos que não são projetos específicos para atender interesses específicos, mas projetos que procuram regulamentar uma política pública. E é isso que faz o projeto 4 e isso que faz o projeto 5, tanto o que cria o programa de incentivo como o que cria um sistema, disciplinando, dando acesso, estabelecendo normas, parametrizando o que se quer com a cultura de Ribeirão Preto. E melhor ainda, esse projeto veio, como muito bem lembrado por diversos vereadores, veio no bojo de uma discussão com a sociedade civil. Então podemos dizer que esses dois projetos, ele completou o círculo completo.
É um projeto que parametriza questões relacionadas à cultura, é um projeto que teve discussão com a sociedade. O resultado só não podia ser outro, vereador Maurício. Excelentes projetos, e mais uma vez queria cumprimentar a Secretaria da Cultura por isso. Terá meu voto favorável e meu encaminhamento. O 2, projeto 2, eu votaria não, porque eu acho que é a antítese disso que eu falei agora. É um projeto específico, que não respeita, eu acho, o interesse e os princípios da moralidade e da impessoalidade, na medida que, de uma certa maneira, mistura um pouco o interesse público, o interesse particular de pessoas que ocupam, no momento, funções tanto de um lado como do outro. Ocupa função na prefeitura, ocupa função na entidade. E, infelizmente, tem a ver também com outro problema da entidade que está deixando de receber. Falta o projeto, falta a gente conhecer qual que é o projeto cultural dessa entidade que vai receber o dinheiro. Então, o segundo projeto, ele é a antítese de tudo aquilo que eu falei. Não é um projeto abrangente, não é um projeto que parametriza, não é um projeto que institui política, que institui um panorama global de acesso a qualquer entidade, qualquer movimento cultural. Por isso, voto, e vou votar favorável ao 4, vou votar favorável ao 5, mas votaria contra o 2, sabiamente, não sei se foi o líder, retirou o projeto da pauta, porque receberia meu voto contra e minha argumentação contrária. Espero que quando ele voltar para casa, ele venha atendendo a esses princípios todos que eu acho que é salutar na administração pública, que é a publicidade, que é a impessoalidade e o interesse difuso e não o interesse particular. Parabéns mais uma vez, Secretaria da Cultura, muito bem comandado pela Dulce. Está em votação. Chamada. Primeira. Aprovado primeiro a emenda da Comissão de Justiça. Artigo 54. Parágrafo 3º. Inciso 3º. A dotação orçamentária a ser designada nas alíneas da lei orçamentária anual deverá ser no mínimo de 10% do valor total destinado à pasta da Secretaria Municipal da Cultura, sendo esse valor a ser alcançado progressivamente, de maneira que no primeiro ano de 2017 de sua implementação seja de 2%, no segundo ano, 2018, mais 2%, totalizando 4% do terceiro ano, 2019, mais 2%, totalizando 6%, no quarto ano, 2020, mais 2%, totalizando 8%, no quinto ano, 2021, e mais 2%, totalizando 10%, e nunca menor ao valor do ano em que se atingiu a meta da lei de 10%. Artigo 76. Inciso 2º, a dotação orçamentária a ser designada nas alíneas da lei orçamentária anual deverá ser, no mínimo, de 10% do valor total destinado à pasta Secretaria Municipal da Cultura, sendo este valor ser alcançado progressivamente, de maneira que no primeiro ano de 2017, de sua implementação, seja 2%, segundo ano, 2018, mais 2%, terceiro ano, totalizando 4%, no terceiro ano, 2019, de mais 2%, totalizando 6%, no quarto, 2020, mais 2%, totalizando 8%, 2021 de mais 2%, totalizando 10%, nunca menor o valor a que atingiu a meta da lei dos 10%. Comissão de Justiça. Está em votação a emenda. Chamada.
Aprovado a emenda. Suspendo a sessão por 1 minuto para a redação da federação. Reaberta a sessão, votação da segunda discussão e nova redação. Chamada. Aprovado. Aprovado. Sexto projeto da pauta, segunda discussão, projeto de lei complementar 279, vereador Cício Gomes da Silva. Dispõe sobre fusão de cargos do quadro pessoal constante do Estatuto Magistério Público Municipal, Lei Complementar 2524, 2012, conforme especifica coordenador pedagógico e orientador pedagógico e dá outras providências.
Orientador pedagógico. Orientador, então precisa corrigir aqui. Senhor presidente, não apareceu meu voto no projeto anterior, quero que conste favorável, por favor. Consta o voto favorável do vereador Jorge Parada. Está em votação chamada. Projeto 6º. Orientador. Próximo projeto da pauta. Discussão única, projeto de decreto legislativo 165/2016, vereador Capela Novas, concede título de cidadania Ribeirão Pretana, professor doutora Maria Célia. Serve, conforme especifica, está em discussão o projeto do vereador Bissou, está em votação. Chamada. Aprovado. Próximo projeto da pauta, projeto de decreto legislativo 169/16, Capela Novas. Declara hóspede oficial município, senhor Danilo Santos Miranda, diretor regional do SESC, conforme especifica, está em discussão, nova evolução, está em votação. Chamada. Não está saindo o voto do vereador Cícero. Aprovado. Próximo projeto da pauta. Projeto de resolução, mesa da Câmara Municipal, constitui comissão especial de estudo CE para analisar e viabilizar a instalação do poupa-tempo ambiental da cidade de Ribeirão Preto. Requerimento 39677, vereador Maurício Gasparini. Está em discussão, nova vereador Bissou, está em votação, chamada. Aprovado para justificar, vereador Maurício Gasparini. Senhor presidente, queria agradecer a todos os vereadores que entenderam que nessa noite Ribeirão Preto está levantando uma nova bandeira e que vai, com certeza, interferir no futuro das questões ambientais da nossa cidade. Hoje, nós temos várias pendências que diz respeito à matéria ambiental, paradas em nossa cidade, vereadores, aguardando pareceres, aguardando deferimentos, aguardando licenciamentos, e muitas desses processos, as pessoas dependem de urgência. São investimentos nas cidades que ficam, aqui na nossa cidade, que ficam parados, né? Firmas que ficam com pendências
de exportação, importação, de comercialização de produtos, tudo por causa da licença ambiental. Esse poupa-tempo ambiental é uma coisa nova. Ribeirão Preto sempre foi uma cidade que andava na frente nos assuntos da sociedade. Esse poupa-tempo foi instalado pelo governador Geraldo Alckmin na cidade de Botucatu, no mês passado. Quando eu vi a notícia, eu falei, meu Deus, Ribeirão Preto não pode ficar para trás. Fui imediatamente atrás desse assunto e resolvi trazer esse assunto não como bandeira de um vereador, mas que seja a bandeira da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Todos os vereadores assinaram o nosso requerimento e vou tentar organizar o mais rápido possível, assim que essa comissão estiver constituída, uma audiência na Secretaria da Casa Civil, junto ao Governo do Estado de São Paulo, para que a gente faça com que o segundo poupa-tempo ambiental seja de Ribeirão Preto. Muito obrigado. Está em votação o chamado. Não, já foi aprovado, está justificado. Próximo projeto da pauta, sessão única, projeto de resolução 290. Mesa da Câmara Municipal constitui comissão especial de estudo para acompanhar. Não, esse já foi? Não, é o outro. Correto. Evitar fechamento de ala da enfermaria do lar Padre Euclides. Vereador Maurício Gasparini e Walter Gomes. Chamada. Caminhar, vereador Genivaldo Gomes. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público aqui presente, TV Câmara, imprensa, subo aqui na tribuna a respeito do lar Padre Euclides. Teve uma polêmica semana passada de fechar a ala, ou fechar o lar Padre Euclides. Essa história, a enfermaria, mas a princípio fechar o lar São Francisco. Aí depois foi a enfermaria. Conversando com o secretário da Saúde e conversando com o doutor Steven, que é o presidente do lar Padre Euclides, ele me informou que amanhã vai ter uma reunião com o promotor para eles tentar viabilizar a verba que o deputado federal Baleia Rossi está mandando para eles, que é uma verba de R$700 mil, mais em torno de R$600 mil, que é uma verba do pessoal do PROCON, para ajudar a fazer o ambulatório do lar Padre Euclides. Então amanhã, às 14h, tem uma reunião para eles se acertarem o que vai ser feito no lar São Francisco. Inclusive, ele já deu uma sugestão para pegar uma licença, essa licença era aqui da Vigilância Sanitária, para viabilizar essa verba para vir para o lar Padre Euclides. Então amanhã, às 14h, com o promotor, eles vão tentar, junto com a Secretaria da Saúde e a Vigilância Sanitária, acertar esse problema. Conversei com o vereador Maurício, ele está colocando essa CE, se caso acertar amanhã, ele nem acaba instalando essa CE. Então, eu vou votar favorável e depois, se caso acertar disso, nem instala a CE. Muito obrigado. Para caminhar, vereador Bebé. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores, imprensa. Senhor presidente, na semana passada, foi na última quinta-feira, o vereador, nobre vereador Maurício Gasparini, disse realmente que estaria entrando com um requerimento pedindo a criação da Comissão Especial de Estudos sobre a questão do lar Padre Euclides. E houve aí uma polêmica muito grande, e quero deixar claro aqui, que em nenhum momento, ninguém, nem da administração, disse a Vossa Excelência, ninguém
nem a prefeita, nem a coordenadoria do idoso, a vigilância sanitária, ninguém, Secretaria da Saúde, disse em fechar o Lar Padre Euclides. É uma adequação que tem que ser feita, tem que ser realizada. Há 3 anos o Lar Padre Euclides recebeu esta notificação da vigilância sanitária e agora chegou no momento que tem que fazer essa adequação. Então eu disse aqui para o vereador Maurício Gasparini, eu estive conversando também com o Paulo Piccolo, que é o coordenador da Coordenadoria do Idoso, que eu votaria favoravelmente, e vou votar favoravelmente a esta comissão, porque eu acho que se tem um ponto de interrogação, realmente tem que verificar o que está acontecendo. O nobre colega, vereador, líder, meu colega de partido, disse que amanhã vai acontecer uma reunião. Vamos pedir a Deus para que realmente dê tudo certo e entre aí chega-se num consenso e resolva realmente esse problema. O que não pode é ficar do jeito que está. Então, eu quero aqui, vereador Genivaldo, pedir a Deus para que amanhã realmente entre-se aí num consenso e resolva esse problema, tá? Eu não sabia desta reunião, já que o senhor disse aqui, por isso que eu estou caminhando favoravelmente. E se resolver, na verdade, a CE, ela já vai, como diz o outro, nasce morta. Tá certo, vereador? E se realmente não resolver, o senhor pode contar com esse vereador. Muito obrigado. Vereador Maurício Gasparini. Queria agradecer a presença do Mauro Borges, do Conselho Comunitário de Segurança da Vila Matilde. Está presente aqui. Muito obrigado pela sua presença, presidente. Vereador Maurício Gasparini. Senhoras e senhores, esse é um assunto que realmente é uma comissão especial de estudos. Quando o vereador pede uma comissão especial de estudos, a intenção dele realmente é estudar profundamente esse assunto, ver o que está acontecendo. Mas confesso a todos vocês, tomara, como disse o vereador Bebeto, tomara a Deus que amanhã essa comissão especial de estudos que nós estamos aqui votando perca o seu sentido. Tomara, eu estou torcendo por isso. É a primeira comissão que eu peço nessa casa que eu rezo para morrer amanhã, tá bom? Porque na realidade o que a gente quer? A gente quer o amparo, né, legal, o amparo legal em todos os seus sentidos, a palavra legal em todos os seus sentidos, aos idosos que lá estão. Então, se amanhã entrar num acordo, Ministério Público, Vigilância Sanitária e Asilo Padre Euclides, logicamente que o objetivo dessa comissão especial de estudos já será atingido. Era isso que a gente estava propondo a essa casa, que nós, vereadores, fôssemos os mediadores no meio dessa turbulência, que infelizmente mexeu com o psicológico de alguns idosos que lá estão. Mas eu fiquei impressionado com o número de pessoas que me procuraram nesses últimos dias, preocupadas com o Lar Padre Euclides. Isso demonstrou que a Câmara Municipal andou bem quando aceitou esse desafio, quando trouxe a defesa dessa instituição, que daqui 2 anos faz 100 anos, uma instituição centenária da nossa cidade. Eu costumo dizer, vereador Bebê, que a instituição está acima dos homens. As diretorias passam, mas a instituição tem que ficar. Portanto, hoje, o Lar Padre Euclides está nas mãos de uma diretoria que vem desenvolvendo um trabalho, mas amanhã pode ser outra completamente diferente. A instituição tem que ser maior que tudo isso. Essa instituição é um patrimônio da população de Ribeirão Preto. E nós temos uma dívida com essa instituição, e que nós temos que honrá-la até o final. Eu disse numa das minhas entrevistas,
presidente, depois Vossa Excelência replicou, que muitas vezes a falta de um alvará não tira toda a credibilidade de uma instituição. E fui mais além. Ora, quantos prédios públicos não têm alvará em Ribeirão Preto? E não é por isso que fecharam as portas. Nós temos que analisar como está sendo o funcionamento, se está sendo bem gerenciado, se a diretoria é idônea. Tudo isso tem que ser analisado. Tá certo? Agora o caso já está no Ministério Público. Existe uma denúncia no Ministério Público e tenho certeza que o Ministério Público tem que apurar. O Ministério Público tem que apurar todas as denúncias que lá se encontram, para que passe a limpo, de uma vez por todas, a história centenária do Lar Padre Euclides em Ribeirão Preto. Muito obrigado. Vereador Ricardo Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, dizer que já apertei meu voto sim, favorável também a essa Comissão Especial de Estudos, porque entendo que ela é fundamental. Na CPI nós chegamos a comentar algo por cima, porque se a enfermaria fechasse, essas pessoas que tratam ali na enfermaria dessa instituição centenária iriam recair na rede pública municipal, mas a Comissão de Estudos, de fato, é muito importante. Eu aproveito e chamo a atenção de todos, ainda no tema saúde. Hoje nós tivemos uma audiência da CPI da saúde aqui na Câmara Municipal. E dizer a todos que os dados foram reveladores, alarmantes. Nós temos, senhores vereadores, números apurados já atuais sobre o problema para agendar consulta em Ribeirão Preto. Setor de proctologia com 29 meses de espera. E hoje nós questionamos a senhora Darlene, que é a subsecretária, exerce uma função semelhante a essa na Secretaria de Saúde. Setores como cardiologia infantil, com problemas sérios que nós já estamos apontando. E para se ter uma ideia, senhores vereadores, o que nós conseguimos já apurar com a CPI, documentos requisitados. Nós tivemos, no setor de ginecologia, 68 mil consultas perdidas. Tivemos no setor de pediatria, mais de 80 mil consultas perdidas. E não para por aí, os dados são alarmantes. O que nós temos, senhores vereadores, e hoje confessado pela própria assistente do secretário, nós não temos apenas problemas orçamentários, nós temos problemas de gestão. E é justamente nesses problemas de gestão que nós estamos nos aprofundando. Problemas para agendamento de consulta. Em alguns setores não há nem mesmo a informatização. Isso é um absurdo. Portanto, já marcamos novos depoimentos, os próximos com o chefe do NGA 59, também com o gerente da OBDS da Vila Virgínia. A nossa apuração continua, a CPI está marcando reunião toda semana, vai trabalhar de forma intensa para concluir tudo aquilo que está apurando no prazo regimental de 120 dias. Então, e hoje, repito, se existir alguma dúvida sobre a necessidade de apurar o fato concreto, esse que relatamos, demora no agendamento de consultas, uma possível improbidade, a própria assistente do secretário disse, para concluir, presidente, ela disse num dos trechos que há falha de gestão, e agora vamos aprofundando nas investigações para que possamos apontar responsabilidades. Muito obrigado. Vereador Cícero. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, há muitos anos que a vigilância sanitária implica, evidentemente, com essas casas que abrigam idosos. Nesses últimos anos, Ribeirão Preto passou a ter um número muito grande de entidades particulares
inclusive que cobram para os necessitados ocupar as suas instalações. O caso lá, Padre Euclides, é diferente. É uma entidade filantrópica, salvo o melhor juízo, né? Espero que a diretoria que esteja lá realmente cumpra o que diz o estatuto da entidade filantrópica. Eu tive a oportunidade, de 1963 até hoje, e construí o Lado Velho da Igreja Presbiteriana no Ipiranga, e eu acho que convido todo mundo aqui para visitar, quem não conhece, não deve para nenhum se não for o melhor da cidade, que também passou por momentos que a vigilância sanitária exigia o sabonete líquido, exigia uma série de questões. No meu caso, não era enfermaria, era sabonete líquido, mas eu tive que me adequar. Evidentemente que eu não reclamei com ninguém aqui, nós temos 39 internas lá. E nós nos adequamos, porque é uma legislação também que existe. O caso do Padre Euclides parece que tem 90, é isso ou 60? É um pouquinho maior do que o Lado Velho da Igreja Presbiteriana, que tem 39, mas não é tão grande assim. E nós nos adequamos. O que precisa é da diretoria ser firme e ir cumprindo paulativamente o que é exigido pela vigilância sanitária. Não podemos também oferecer o que de pior para os outros. O idoso não é sinônimo de estorvo para oferecer o que é de pior. Tem que oferecer o que é de melhor. Então, no caso, eu critico a vigilância sanitária quando necessário, mas que dê tempo para se adequar. E parece-me que a reunião de amanhã, o objetivo é esse, de dar um tempo para fazer a readequação do Padre Euclides, que é uma instituição necessária para a cidade de Ribeirão Preto, independente dos homens que estão lá dirigindo ou não. Não vamos entrar nessa questão. Não vamos partir para esse princípio que nós não podemos governar com o fígado ou com as exceções. Nós temos que governar e administrar com o todo. Portanto, acho importante a comissão e dizer mais uma vez que toda vez que nós aqui na casa dizemos da necessidade da comissão especial de estudo, não tem nenhuma diferença de CPI. Você busca informações e repassa para a população o que está acontecendo na instituição. Vereadora Gláucia Berenice. Ao comunicado a todos os vereadores, a presidência da Câmara Municipal convida os senhores vereadores para a reunião na sala da presidência no dia 5 de julho de 2016, às 17h30, aonde receberá o excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Braga Monte Serrat, que explanará aos nobres edis tratativas à luz da legislação eleitoral para fins de orientações às eleições municipais de 2016. Estão convidados todos os vereadores, com a palavra a vereadora Gláucia Berenice. Senhor presidente, vereadora Viviane Alexandre, nobres vereadores, público presente, imprensa, eu tenho que discordar com o vereador que falou anteriormente a mim, que essa comissão já nasce morta, que eu julgo de extrema importância esse momento de poder, sim, estender os nossos olhos para a administração do Asilo Padre Euclides. Eu parabenizo o vereador Maurício Gasparini. Nós estamos vivendo um momento de profissionalização da assistência no nosso país. E não é um movimento novo, é um movimento de anos. Todas as instituições, elas estão se regularizando, elas estão buscando seguir todos os marcos legais, técnicos, parâmetros técnicos que foram instituídos. E nós não podemos mais aceitar qualquer tipo de assistência. Nós temos um marco regulatório das organizações da sociedade civil que vai exigir ainda mais profissionalização. Então, eu estou aqui olhando a receita do Lar Padre Euclides, eu vejo que a receita é uma receita considerável dentro das despesas. Se eles conseguem ter de receita 95 mil, de despesas 101 mil, dentro da realidade das instituições de Ribeirão Preto, a associação está no céu, não é, vereador Beto Canguçu?
e o vereador Jorge Parada, que também já foi secretário da Assistência Social, a gente sabe que o déficit das organizações não governamentais, no mínimo, é de 40%. Então, está muito bem aqui o equilíbrio entre receita e despesa. Nós precisamos de, sim, saber por que a associação não está dando conta de fazer um bom uso desse recurso, deixar que, apesar de todas as tentativas, até do Ministério Público, né, de adequar, por que não aceitaram os 680 mil e fizeram do Fundo do Idoso e fizeram as adequações mínimas para garantir a permanência dos idosos ali, não romper os vínculos afetivos desses idosos que estão há mais de 30 anos? Essa negativa foi muito prejudicial aos idosos. Esperar um volume maior para poder começar as adequações. Então, nós precisamos, sim, vereador, de estudar, apontar, talvez mudar o regime, apontar alguns caminhos para mudança no regime de atendimento ali, se não tem condições de atender casos mais crônicos, mas se especializar em outros idosos que têm uma certa autonomia, mas eu acredito que a Câmara pode ajudar muito para ver caminhos para que a associação e o Asilo Padre Euclides, ele possa continuar servindo e servindo bem a cidade de Ribeirão Preto. Conte com a minha ajuda. Muito obrigada. Beto Canguçu. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Eu queria, obviamente, votar favorável à comissão proposta pelo vereador Maurício e aproveitar nesses minutos que eu tenho aqui para fazer uma reflexão exatamente aqui que já foi antecedida tanto pelo vereador Cícero como pela vereadora Gláucia, sobre a qualidade do atendimento na área da assistência social. Queria também cumprimentar aqui todas as entidades sociais de Ribeirão Preto, em especial Padre Euclides, que é uma entidade centenária, mas dizer que, algum tempo atrás, senhores vereadores, especificamente antes da Constituição de 88, a assistência social ela era relegada a um patamar, digamos, rebaixado do ponto de vista das políticas públicas. A assistência social estava colocado na categoria de benemerência, filantropia, de caridade, e que com a Constituição de 88, ela veio a galgar uma posição de destaque de política pública, tal qual a educação, tal qual a saúde, tal qual outras políticas. Então, a assistência social deixou de ser um compromisso de benemerência, um compromisso de caridade, um compromisso de filantropia daquelas pessoas da sociedade que se organizavam para poder prestar atendimento a essa população que precisa, incluído aí criança, adolescente, incluído idoso. Então, eu acho que independente do que acontecer com a reunião de amanhã, eu acho que essa discussão, a nível da comissão, é muito pertinente, é uma oportunidade para a gente discutir a política pública para o idoso em Ribeirão Preto. Então, não é mais porque é um atendimento social que qualquer atendimento tem que ser oferecido. A política de atendimento ao idoso, a partir da elevação da assistência social para o patamar de política pública, ela exige que cumpra uma série de regramentos, uma série de condições legais. Ou seja, para a criança e o adolescente, para o morador de rua, para o idoso, para qualquer um dos segmentos fragilizados e vulneráveis da sociedade, não basta simplesmente a boa vontade de quem quer atender. É fundamental a boa vontade de quem quer atender, mas é preciso obedecer os parâmetros definidos pela Lei da Assistência Social e a legislação vigente. Então, eu acho que é importante que a gente saiba isso, que não é nenhuma crítica à diretoria desta ou daquela entidade, mas a gente tem que cumprimentar e sempre parabenizar as pessoas que se organizam uma entidade para atender uma demanda. Agora, saibam a sociedade que, a partir da elevação da assistência social no patamar de política pública, ela tem que atender aos requisitos da legislação. E aí se oferecer o melhor atendimento ao segmento. Portanto, eu voto favorável à comissão proposta pelo vereador Maurício, porque eu penso que é discutir
e se não me falha a memória, eu já aprovei recentemente, no passado, um projeto que institui uma política municipal para o idoso em Ribeirão Preto. Então eu acho que nós precisamos começar a tratar o idoso, de fato, vereadora Glaucia Berenice, com uma política pública que possa dar a ele o melhor atendimento possível, nas melhores condições, tanto físicas como do ponto de vista técnico, o que nós pudermos oferecer. Até porque a primeira obrigação sempre é do poder público, e não podendo o poder público, a sociedade é chamada para complementar dentro dos parâmetros que o poder público também tem que oferecer. Muito obrigado. Já foi aprovado o projeto. Vereador Beto Canguçu para votar. Samuel. Próximo projeto da pauta, discussão única, projeto de lei 713, vereador. Para justificar, o vereador Maurício Gasparini. Queria agradecer a todos os vereadores que, de forma unânime, aprovaram essa comissão especial de estudos. Várias ligações recebi essa semana, algumas denúncias muito graves de algumas entidades de Ribeirão Preto. O que Vossa Excelência disse aqui, Beto Canguçu, é muito importante. Nós tivemos, se não me engano, ano passado, 1 ano e meio mais ou menos atrás, algumas entidades que cuidavam de idosos em Ribeirão sendo fechadas por um delegado de polícia. Um excelente trabalho que foi realizado aqui na nossa cidade. Portanto, a fiscalização, gente, a fiscalização é necessária sim. É obrigação das entidades se adequarem à legislação pertinente. Longe desse vereador, quero deixar isso bem claro, longe desse vereador que está propondo essa comissão especial de estudos, de querer simplesmente pôr um pano de fundo cobrindo as ilegalidades de qualquer instituição aqui da nossa cidade, hein? Quero deixar isso bem claro. O que estiver errado no Lar Padre Euclides, eu como vereador, e tenho liberdade para isso junto à sua diretoria, sempre tive muito respeito e é recíproco, vou cobrar que seja retificado e adequado à legislação pertinente. Nós não podemos permitir que uma instituição pode trabalhar de qualquer jeito. Não, isso a gente não pode permitir e nós não vamos permitir. No meu leigo conhecimento, porque eu não sou técnico nisso, da visita que eu fiz, parecia ser uma casa maravilhosa, tudo em perfeitas condições. Por isso que fiz questão de colocar o Dr. Jorge Parada como médico nessa comissão especial de estudos, que poderá analisar tecnicamente todas as exigências dessa enfermaria. E coloquei a vereadora Glaucia Berenice também, porque é uma atuante da assistência social há muitos anos em nossa cidade. Portanto, vamos trabalhar no sentido de resolver essa demanda do lar o mais rápido possível. Muito obrigado a todos. Próximo projeto da pauta. Discussão única, projeto de lei 713, vereador Marcos Papa. Institui o Plano Municipal para humanização da assistência ao parto. Dispõe sobre a administração analgésia em partos naturais de gestante no município de Ribeirão Preto. Há um substitutivo do autor. Votaremos o substitutivo. Está em discussão, não havendo vereador para discussão, para encaminhar o vereador autor do projeto, Marcos Papa. Nobres colegas, eu subo mais uma vez a essa tribuna para encaminhar favoravelmente, claro, e fazer um agradecimento público à doutora Heloísa Salgado, à doutora Flávia Maciel, da Geração Mãe, a bióloga Cíntia Herbert, do Coletivo de Doulas. Agradeço a presença, inclusive, aqui no nosso parlamento em Ribeirão Preto. A Eleonora de Moraes, do Despertar do Parto. Esse projeto, senhores, ele garante o direito das mulheres gestantes a ter um plano de parto. Em outra oportunidade,
os senhores aprovaram um projeto de lei de minha autoria que cria o Pacto pela Humanização do Parto em Ribeirão Preto. Esse pacto, ele já é instituído por lei. A Prefeitura nos deve chamar uma reunião com a sociedade civil organizada para elaborar, para ativar, para fazer o passo a passo desse pacto. Como não foi feito até agora, nós faremos pelo Parlamento. Mas na oportunidade da criação do pacto e agora do presente projeto de lei, relembrávamos os números da Organização Mundial de Saúde, que diz que no máximo de 10 a 15% são necessários de cesárea, recomendável de cesárea. E no Brasil nós temos 52. E é sabido também, por dados oficiais do DataSUS, o aumento de sequelas nas mães e até de morte de mães que foram submetidas à cesariana. Se nós pegarmos o número da Organização Mundial de Saúde, ou melhor, o número brasileiro, e subtrairmos o número da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ter algo em torno de 44% de cesarianas desnecessárias. E, portanto, 44% de risco à saúde dessas mães, e é sabido também o quanto o parto normal, o parto agora humanizado, é mais benéfico à saúde do bebê, à estrutura emocional do ser humano que está nascendo. O médico, é muito recente o protagonismo do médico no momento do parto. O que esse projeto pretende, e esse pacto pretende, que já está aprovado, é devolver para a mãe o protagonismo nesse momento. E esse documento, esse projeto de hoje que estamos aprovando, criará a necessidade de que o médico escreva o porquê ele recomenda a cesariana. Ele escreva. Qual a diferença? Esse diálogo ficava apenas entre o médico e a mãe, e a gestante. Agora, a partir dessa documentação do porquê que o médico terá que fazer a cesariana, senhor presidente, para os pesquisadores, para a evolução dessa transição entre o exagero de cesarianas que se faz no Brasil, a diminuição para patamares das sociedades mais organizadas que a nossa, mais desenvolvidas que a nossa, será objeto de estudo para que nós possamos fazer essa transição em segurança. Por isso eu peço a aprovação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Parada. Senhor presidente Walter Gomes, nobres colegas, distinto público, imprensa que nos acompanha na sessão, eu entendo que é um projeto muito importante que o vereador apresenta aqui à casa. É o plano municipal para humanizar o parto. Lendo o projeto, eu entendo que ele é amplo, ele não apenas dá garantias para que a parturiente tenha, por exemplo, analgesia do parto, que ela é, pelo SUS, ela é um direito já, que é subtraído, muitas vezes, da gestante, dela ter direito a uma analgesia de parto, né? Que quem pode pagar tem analgesia de parto, os convênios, alguns convênios dão também analgesia, né? E não dão direito a essa interlocução em relação ao parto que ela vai ter, se é um parto normal, se é um parto cesariana. E todos nós sabemos que a cesariana, ela coloca muito mais em risco, tanto a criança que vai nascer, como a gestante. Mas eu entendo que o projeto é muito mais amplo. Para quem lê o projeto, ele tem uma série de questões, por exemplo, criando o plano individualizado da pessoa, para que ela possa saber aonde ela vai ter o parto, como é que vai ser a equipe que vai se constituir para acompanhar a gravidez e fazer o parto. Eu entendo que isso é o ideal, mas nós estamos no Brasil com carências imensas na área da saúde,
carências de recursos e às vezes também carências de gestão. Não estou tirando o mérito de que às vezes, em termos de gestão, você pode fazer muito sem ter grandes recursos. Mas eu entendo que o melhor seria uma interlocução com a prefeitura, através com audiências públicas realmente, para ver aquilo que é possível, até para que esse projeto não deixe de prosperar, porque é um projeto importante. Eu reputo um projeto importante porque dá diretrizes e cria algumas expectativas para a gestante. Mas para que essas expectativas possam ser atendidas, é necessário saber o que existe para ser oferecido. Tem que combinar com os russos. Os russos aí, no caso, é a prefeitura, é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu vejo que é um projeto que facilmente pode ser considerado inconstitucional, ele vai morrer no ninho. Talvez uma indicação, talvez uma audiência pública, ele pudesse prosperar com mais chances de se tornar uma realidade. Parabéns, senhor vereador. Está em votação, só para avisar os nobres edis, que nós temos uma sessão solene e ainda temos 7 projetos. Está em votação. Aprovado. Próximo projeto da pauta, discussão única, projeto de lei André Luiz Silva dispõe sobre implantação do prontuário eletrônico do paciente Rede Pública de Saúde, município de Ribeirão Preto. Está em discussão, na vez da discussão, está em votação. Chamada. Consta em ato o voto sim do vereador Maurício Gasparini. Aprovado. Para justificar, vereador André Luiz, Vossa Excelência tem 30 segundos. Agradecer e dizer como que a vida é interessante. Esse projeto faz um ano agora, dia 2. Um ano que eu dei entrada no projeto, e justamente hoje, na CPI da Saúde, foi dito a importância da instalação de um prontuário eletrônico, onde o médico de qualquer ponto da cidade pode acessar as informações do seu paciente. Então, o projeto coaduna plenamente com o desejo da administração e eu quero agradecer aos colegas pela sensibilidade em aprová-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Cumpriu a risca. Discussão única, projeto de lei. O próximo projeto, adiamento de discussão, a vereadora autora pediu. Ô, presidente, apenas constar meu voto favorável a esse projeto. Constar o voto favorável do vereador Ricardo. Os vereadores que quiserem aprovar permanência como estão, o contrário se manifesta. Adiado, 13º da pauta. 14º. Discussão única, projeto de lei 885-15, Samuel Zanferdini, torna obrigatória a instalação de dispositivos que dificultem o uso de explosivos em terminais de autoatendimento em instalações de estabelecimentos bancários no município de Ribeirão Preto. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Chamada. Aprovado. Discussão única, projeto de lei 902-15, Ricardo Silva dispõe sobre serviços de disco de denúncia de agressões ao meio ambiente ao município de Ribeirão Preto. Está em discussão, na havendo discussão, está em votação. Chamada. Para justificar, presidente. Aprovado. Para justificar, Ricardo. Para ele, o senhor não fala 30 segundos, presidente? 30 segundos, vereador. Agora sim. Presidente, constar meu voto favorável no... Constar o voto favorável da vereadora Glaucia. No projeto 885. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apenas para justificar o projeto e o voto, é um projeto muito importante que cria um serviço e disponibiliza para a população um disque denúncia para atos de transgressão ao meio ambiente. Não é raro observarmos aquela pessoa irresponsável que ateia fogo no terreno, aquele dano ao meio ambiente que nós observamos dentro da cidade. O disque denúncia do meio ambiente será muito importante, portanto,
Eu já agradeço aos vereadores que aprovaram o projeto, entenderam essa importância e peço para que a prefeita sancione o projeto e o coloque em funcionamento. Muito obrigado. Vereador Marcos Papa, justificar não, né? Obrigado, vereador Marcos Papa. Próximo projeto da pauta, discussão única. Paulo Modas, altera a redação do artigo 1º da Lei 13.644/2015, de domínio jogador público próprio municipal de Reginaldo José Ribeiro Araújo, ao substitutivo do autor. Votaremos substitutivo. Está em discussão, não havendo vereador, está em votação chamada. Aprovado. Próximo, votação englobada, pedido pelo vereador Gilós. Vereador que quiser aprovar a primeira sugestão, contar se manifesta. Aprovado. Discussão única, projeto de lei 1142, Bertin Scandius. De domínio logador público municipal Divino Rodrigues da Silva. Discussão única, projeto de lei Maurílio Romano, de domínio logador público municipal Clarice Leite de Oliveira Marques. Estão em discussões, não havendo vereador para discussões, está em votação chamada. Encerrada a sessão, próxima sessão, sessão solene, convido os vereadores que permaneçam.